Bom, vamos lá. Mário Bittencourt agendou hoje uma coletiva de imprensa para falar sobre algumas atualizações do Fluminense e, como já era esperado, como é óbvio, o assunto principal, o assunto mais esperado ali é a situação do John Arias, que está nessa questão de renovar, não renovar, proposta do Zenit. O Mário vai falar aqui nesse vídeo o que chegou de proposta, qual é a situação do Arias, qual é a perspectiva do Arias em relação à proposta e quais as chances dele sair ou não. E ainda tem um bônus. O caso de ele ir para o Zenit aceitou negociar um jogador vindo para o Fluminense aqui, um jogador importante, de renome nacional, e a gente vai falar disso nesse vídeo aqui. Vamos primeiro assistir aí a coletiva do Mário Bittencourt e depois a gente comenta. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa seu like, já deixa seu comentário. Boa tarde, Mário. Aproveitar para perguntar sobre John Arias, que sempre é assunto também, mas eu quero ir um pouco além da situação de momento dele, uma atualização, porque diante dos investimentos que o clube vem fazendo, muitos torcedores cobram, mas por que não pega esse dinheiro e oferece para o Arias? E até onde sabemos, o Fluminense fez uma proposta altíssima lá atrás para o Arias renovar contrato com o Fluminense. Mas essa decisão ele acabou não aceitando, também não aceitou propostas que tinham chegado antes para sair, porque ele tem alguns alvos específicos. Então, como está a situação dele? E mais do que isso, o quanto isso impacta no planejamento do clube? Porque à medida em que ele não renova, mas pode sair, o Fluminense fica numa situação de poder perder o Arias, talvez próximo do encerramento da janela, e não conseguir fazer uma reposição à altura num primeiro momento. E se essa é a intenção, se você perde o Arias, automaticamente você vai ao mercado buscar um outro jogador. Do nível é difícil, mas se aproximar disso. Bom, Vitor, acho que a história do Arias a gente conhece desde o ano passado, né? Na janela chegaram algumas propostas, a gente estava num momento muito difícil e a gente não vendeu. Antes da janela, a gente fez uma proposta de renovação de 4 anos. Eu não falo sobre valores de salário de ninguém, mas eu posso dizer a você que foi uma proposta extremamente importante do ponto de vista financeiro. Enfim. E o problema do Arias não é dinheiro, eu acabei de dizer aí sobre projeto. Assim. A questão não é dinheiro, então não adianta as pessoas ficarem dizendo, mas bota mais dinheiro. Assim, a proposta que a gente fez é uma proposta incrível, de um contrato de 4 anos, com um salário maravilhoso, com luvas, com tudo que a gente faz para um jogador do nível dele, que é o jogador mais importante do nosso time. Então acho que já deu para entender como foi a proposta. Ele agradeceu lá em agosto do ano passado, agradeceu, falou que estava muito honrado, porque ele é um cara muito correto, muito educado, mas disse que o sonho da vida dele é jogar na Europa e que ele não ia aceitar a renovação. Ele tem contrato até agosto de 26, ele já vai fazer 28 anos esse ano. É importante que as pessoas compreendam isso, que ele quer realizar o sonho dele, mas ele já está caminhando para 28 anos de idade. E a gente tem, obviamente, eu disse isso a vocês aqui, numa coletiva dessas que eu dou, de que a gente tem um acordo de que a gente vai tentar realizar o sonho dele, até porque ele ficou com a gente aqui, já está aqui 21, 22, 23, 24, está há 4 anos no clube, mas não tem nada, nenhuma sangria, assim. Nesse momento, a gente teve uma proposta na janela, que foi do Zenit, que é um clube que, janela a janela, tenta levar ele para lá, e ele informou o Zenit que ele não quer jogar na Rússia. Assim. E eu disse isso a vocês lá atrás. De todas as propostas que a gente teve, a proposta do Zenit sempre foi a melhor financeiramente para o Fluminense e também para ele. Então, de tudo que chegou para ele, a melhor proposta financeira sempre para o Fluminense e para o Arias foi do Zenit. Ele sempre deixou claro, eu não vou jogar lá, que é uma decisão que é do jogador e não é minha. Então, eu antecipo essas coisas com toda a coerência do mundo, porque se amanhã ele for para um outro clube, agora ou daqui a 6 meses, por uma proposta menor da que o Zenit fez 2 anos atrás, as pessoas vão dizer que a gente doou o jogador. E não é assim que funciona. As janelas vão passando, o contrato vai chegando ao fim, o jogador não renova e vai chegar o momento. Aí tem 2 opções nesse momento, 3. Ou ele pega lá a proposta que a gente fez e aceita e renova, ou ele faz uma contraproposta para a gente de renovação, que eu acredito que não vai acontecer, porque a questão não é dinheiro. A questão dele não é dinheiro, nunca foi, nunca será, o que é bonito e digno, assim, porque ele não está. Então não adianta fazer essa conta. Você não acha que ele está olhando as contratações e falando, esse dinheiro podia vir para mim. Esquece, isso não existe. Assim, não existe para ele.
e não existe para nenhum outro. Assim. O jogador sabe o valor que ele tem, sabe quanto é o mercado, e ele precisa de bons jogadores no time. Ao contrário do que as pessoas pensam, os jogadores bons e grandes, eles pedem a gente no início da temporada para que a gente monte um time bom. Vai chegar alguém? Eles perguntam, vai chegar jogador bom? Porque jogador bom gosta de jogar com jogador bom. Então, assim, faz parte. Então, assim, não existe isso nesse momento. E nesse momento está parado, assim. Ele, muito elegantemente, eu conversei com o Zenit, converso sempre com o diretor do Zenit, ele me manda mensagens insistentes, em algum momento, inclusive, me falou, pô, me ajuda a convencê-lo. Eu falei, cara, não tem como eu convencer o jogador a jogar no lugar onde ele não deseja. Enfim, a gente está parado nisso. Hoje, nesse exato momento, não tem absolutamente nada e ele só não está treinando normal porque ele sentiu um desconforto, etc. Enfim, num dos treinos aí, estava fazendo um tratamento esses dias que eu vi, fiquei sabendo. Mas não tem nada. Aí as pessoas... Assim, é porque está chegando num ritmo de histórias inventadas no mundo da rede social, assim, que está perdendo o controle. Assim. As pessoas ontem estavam dizendo porque a nossa comunicação não postou foto 3 dias dele porque ele já estava vendido. As pessoas estão chegando nesse nível, sabe? Assim, de que o Rony estava fazendo um vídeo de despedida, porque estava vindo para cá. Ontem divulgaram que tinha um jogador aqui dentro assinando um contrato que a gente sequer pensou no nome dele. Assim. Dos 100 nomes que saíram aí em janeiro, assim, 85 nunca existiram aqui dentro. Assim. É um negócio enlouquecedor, porque a gente sabe da necessidade de vocês de passar a informação correta para o torcedor, e a nossa comunicação passa o dia inteiro recebendo mensagens de fake news, e a gente tendo que desmentir fake news o tempo inteiro. Aliás, não é um problema do futebol, né? Assim, é um problema do Brasil, né? Então, assim, o problema da fake news é brasileiro, não é do futebol. Então, assim, é uma coisa de louco. Aí hoje eu vim para cá, eu estava recebendo 200 mensagens no carro, vai anunciar a venda do Arias, já estamos sabendo. O jornal... Até na Turquia, o cara inventa que ele se apresenta lá. Só que eu falo a verdade, assim, hoje tem 0. O Galatasaray fez uma proposta em setembro, nunca mais fez outra. Pode fazer daqui a 10 dias, daqui a 15, daqui a 20? Pode. Hoje, 0. Hoje não tem. Tem a proposta do Zenit na mesa. E vou dizer mais a vocês, acho que não tem problema nenhum eu dizer agora, porque como a operação não aconteceu, e eu creio que não vai acontecer, porque ele é um cara de posições muito firmes, em algum momento o Zenit chegou num valor, eu achei que o valor não era um valor que era interessante para o Fluminense, eu contrapropus o Claudinho, para que o Zenit pagasse pelo Arias, se o Arias quisesse ir, e a gente trouxesse o Claudinho. E o Zenit aceitou a vinda do Claudinho por cá por 1 ano. Por empréstimo, pagando parte da remuneração dele, o Arias indo comprado, mais o Claudinho para nós, que era um jogador que nos ajudaria bastante. Que é um jogador que eu gosto muito, jogador muito caro, tem um salário muito alto. Mas essa proposta, assim, em algum momento, é igual Fluminense, Palmeiras e a questão do Rony. Fluminense e Zenit chegaram num denominador comum que, se a gente perdesse o Arias, seria muito bom ter o Claudinho aqui. Mas, infelizmente, o jogador não quer ir. E faz parte, o futebol é assim. A gente tem que respeitar o desejo do jogador também. Né? E, como eu já disse a vocês, com a maior transparência do mundo, a gente tem um acordo com ele de que, se chegar uma proposta boa para ele realizar o sonho dele, por tudo que ele já entregou ao Fluminense, a gente vai fazer. E se não chegar, ele vai jogar com a gente até o Mundial. E pode ser que depois do Mundial chegue uma outra proposta, pode ser que não chegue. E aí ele pensa se ele quer renovar o contrato, mas nesse momento, só para você saber, Vitor, eu pergunto toda semana para o representante dele se ele quer renovar o contrato, toda semana. Porque para nós, honestamente, o investimento que a gente fez no Arias e tudo que ele já nos entregou, a gente não olha para ele como a gente quer realizar esse investimento. Esse investimento é muito mais do que realizado. Né? Ele nos deu 2 estaduais, 1 Libertadores, os 2 gols do título da Recopa. O que o Arias nos entregou aqui é coisa pra caramba, fora o amor que ele tem pela torcida, que a torcida tem por ele. Então, assim, isso é uma construção que ela já se concretizou na minha cabeça. Então, não é questão do dinheiro, nem para ele, nem para nós. E eu sempre relato isso para ele. Eu falo, cara, não quero te vender porque a gente precisa desse dinheiro para pagar a conta. A gente vai vender outro jogador. Se você quiser ficar aqui 4 anos e se tornar o maior ídolo da história do clube, ao lado do Fred, do Castilho, etc., pô, tamo junto. Vamos montar que foi muito nessa linha a proposta. Assim, a proposta de renovação foi muito nessa linha. Dele ficar aqui muitos anos, entendeu? É isso. Nas entrelinhas, a gente entendeu aí já que o Arias vai sair. Ou ele vai sair agora
com alguma proposta já nessa janela de transferências, muito dificilmente aí pro Zenit, porque não quer jogar lá, até porque o Zenit não tem como disputar ali as competições europeias por conta da questão com a Ucrânia. Pode ser que ele saia no meio do ano para uma outra proposta. Eu analiso a situação do Arias como a situação do Scarpa, por exemplo, que é um cara que queria jogar na Europa, queria de todo jeito, de alguma maneira, ter essa experiência. O Palmeiras tentou ficar com o Scarpa, fez proposta, tentou aumentar salário, ele não quis, foi jogar no Nottingham Forest, infelizmente não deu certo, depois ele foi para a Grécia e acabou voltando para o Atlético Mineiro. Não estou dizendo que essa vai ser a trajetória do Arias, mas é um cara que tem um sonho, assim como, né, várias pessoas têm. Eu também tenho o sonho de um dia morar fora e tal. Mas é uma questão muito particular. Agora, o que o Mário disse, e sinceramente, assim, tem muita gente que critica muitas entrevistas dele, eu acho que ele foi bem claro e me pareceu bem honesto no que tá falando, cara, o Fluminense já fez o que podia fazer para reter o Arias e ele não quer. Não é que ele não quer jogar no Fluminense. Ele talvez não queira jogar no Brasil nesse momento, talvez ele queira aí realizar esse sonho dele. E a idade está passando, ele não tem um valor de mercado proporcional àquilo que a gente tem assim, de perspectiva de que ele entregue em campo. Tá? O Arias é muito mais valioso para o Fluminense do que para a Europa e do que para outros clubes. A idade vai passando, cara, e ele quer conseguir pelo menos essa oportunidade. Eu acho que os esforços que o Fluminense poderia fazer já foram feitos, né? Eu acho que o Arias é um jogador que para o Fluminense vale muito e vale sim fazer uma proposta salarial compatível para ele, que não seja uma proposta salarial fora do controle, fora daquilo que o Fluminense pode pagar. O Arias ele é um cara importante, ele é um ótimo jogador, mas ele não é o único jogador na posição que pode fazer o que o Fluminense precisa, que pode entregar o que o Fluminense espera. Tá? A depender de qual vai ser essa faixa salarial e como a negociação vai ser tocada, cara, libera o Arias, ele vai para outro clube quando ele quiser e o Fluminense contrata outro jogador, porque se tem grana para poder aumentar o salário dele para ser um dos maiores da história do clube, como alguns estão dizendo aí, tem grana para trazer outro jogador, que não seja o Rony, claro. Mas eu acho isso, acho que a trajetória do Arias no Fluminense está cada vez mais próxima do fim, uma trajetória legal, bonita, o cara que conseguiu títulos e tudo, mas o Fluminense precisa se posicionar, precisa acordar, porque precisa fazer um planejamento para o ano. Com Arias, sem Arias, precisa ter uma decisão e uma definição, porque não tem como ficar esperando isso a vida toda. É isso, achei a entrevista, esse trecho importante, bem claro, bem explicativo. O Fluminense já foi no seu limite ali de negociação. O problema do Arias não é dinheiro, a questão do Arias é sonho que ele quer realizar de jogar fora. E a gente tem que aguardar aí qual é o posicionamento do Zenit, do Arias, de qualquer outro clube que queira contratar e ver o que o Fluminense vai conseguir fazer depois disso. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, comentário. E se você viu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.